Olá, telespectador da TV Brasil, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje estamos aqui tendo o privilégio de receber o jornalista, advogado, né, doutor, professor também, né? Sim. Doutor Guilherme Ponte, seja muito bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado, com saudade de você, né? Não aparecia mais. Eu também. A corrida tá grande. Tá é sempre uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Guilherme, me diga uma coisa, você está com sede? Brasília parece... Brasília está com sede, né? Brasília está com sede, né? Brasília está com sede. Nós estamos passando por talvez a maior crise hídrica, né, da história do Distrito Federal. Você sabe que eu moro aqui desde 1967. Eu nunca vi e nem nunca imaginei que um dia a gente pudesse enfrentar esse tipo de problema. Quer dizer, as pessoas falam com a maior naturalidade. Ah, vai faltar água 5 dias lá em Planaltina. Ué, como assim vai faltar água? Que coisa doida é essa? Mas era previsível, né? Essa falta d'água, dada a forma como se deu a ocupação desordenada do solo, né? A impermeabilização, a afronta ao meio ambiente, a violação dos mananciais hídricos do Distrito Federal, o uso abusivo dos recursos hídricos, né, que são limitados, as pessoas têm que se conscientizar disso. A questão das chuvas também, né, esse ano não choveu o que deveria chover no Distrito Federal, né? Então, os índices são alarmantes, e isso tem diversos reflexos, né, não somente na questão, tem a questão da econômica, a questão da sobretaxa da água, né, tem a questão também do aumento do racionamento, que era de um dia, passou para 2 dias agora, né, 2 dias de açúcar. Que na verdade não são apenas 2 dias, né? Diz que para chegar a água demora mais, né? Porque você não pode estabelecer a pressão, né, na tubulação, você não sai estourando tudo, né? Então tem que ser de forma gradativa. Então você tem 2 dias de racionamento, mas acaba na prática sendo mais do que isso. Exatamente. Né? Tem a questão das queimadas também, né? A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo no Parque Nacional, na Chapada dos Veadeiros, né? É uma situação catastrófica, né? A vegetação, a fauna, a flora deve demorar 10 anos para se recuperar. Então a questão é muito ampla, muito complexa. Pois mas me diga uma coisa, tudo isso não era previsível? Por que o governo não se preparou para enfrentar esse problema? Eu não tenho a resposta para isso, né? Porque era previsível, medidas poderiam ter sido tomadas, não somente por esse governo, como os que antecederam, e não foram, né? A gente só foi depois... Mas tem um Corumbá 4 aí que resolveria todos esses problemas. Resolveria, mas as obras não foram concluídas. Né? As obras de Corumbá 4, captação de águas de lá, ainda não tinham sido concluídas, não foram colocadas em operação, o abastecimento se comprometeu, nós tivemos um aumento populacional muito grande na região do Distrito Federal e do entorno, também um aumento da demanda pelo fornecimento de água, e isso acabou resultando, acumulado com todos esses demais fatores, na crise que nós estamos experienciando. E assim, não tem previsão de melhora. E para que existe então a DASA, que é a Agência de Águas, além de servir para empregar parente do governador? A gente acaba se assustando com esse tipo de coisa, né? Quando a gente se depara com a situação de crise econômica geral que todo mundo está vivenciando, né? Com super salários na DASA, né? Com a eventual contratação de pessoas com vínculo de parentesco, né? com os governantes. Deixar muito claro, né? O presidente da DASA é compadre do governador. Tem que falar a verdade, né? Sim, né? E a gente vê que a DASA acaba sobretaxando, né? a água. E deixando de fornecer a água para quem pagava sua água em dia, né? Então é uma situação muito, muito complicada. Né? E aumenta a água, aumenta o preço da água, fica parecendo que vai resolver o problema. Pois é. Aumentou o fluxo de água? Não aumenta o fluxo de água, você penaliza as pessoas, né, o consumidor, e você compromete até mesmo a atividade local, a atividade econômica local, porque como é que ficam os restaurantes, por exemplo? Restaurante, lanchonete, clínica veterinária, enfim, qualquer pessoa que faz uso, salão de beleza, qualquer pessoa que utiliza no seu dia a dia, no desenvolvimento da sua atividade econômica, a água. Como é que fica 2 dias, na verdade 3, né? São 2 dias de racionamento, mais um para a água voltar até a normalidade. Então você inviabiliza, é um efeito cascata, né? Efeito dominó. Você inviabiliza a própria atividade econômica do Distrito Federal. Então, que já vinha sendo inviabilizada pela burocracia do governo, pela preguiça, pela lerdeza, que são características, né, desse governo, né? É complicado, Raimundo, porque assim, Brasília ela depende disso. Brasília não tem economia, Brasília não tem indústria, Brasília não tem atividade econômica, né? Serviços, basicamente serviços, né? E funcionalismo público. As poucas empresas que nós tínhamos aqui foram para o Goiás.
né, por conta da guerra que existe entre... da guerra fiscal existente, entendeu? Então, assim, Brasília, ela precisa ser resgatada. Brasília tem que ser salva. As empresas têm que voltar para o Distrito Federal. Temos que gerar emprego, temos que gerar renda e temos que oferecer para as empresas recursos para fazê-lo. Porque como é que uma empresa vai se instalar no Distrito Federal, né, com 2 dias de acionamento oficiais, mais 1 na prática, né, 3 dias sem água? Né, tem uma parte das atividades econômicas fica inviabilizada diante dessa situação. Né? E eu estou realmente muito preocupado com a situação, irmão. Vamos lá para a esplanada dos ministérios, mais especificamente no Congresso Nacional, né? Nós tivemos aí 2 fatos que movimentaram a semana, né? Primeiro, nós tivemos o Senado Federal dizendo que quem afasta senador é o próprio Senado. Sim. E um ministro do Supremo, Edson Fachin, tinha afastado o senador Aécio Neves, né, que teve 51 milhões de votos, né, na eleição presidencial, essa coisada toda, né? Sim. E o outro fato é a questão da rejeição da segunda denúncia feita pelo Janot. Né? Sim. Vamos primeiro na questão do Aécio. Você acha que o Senado, você é professor, é advogado, né, é jornalista, sob o aspecto jurídico, o Senado fez correto? Ou você acha que errou? Raimundo, corretíssimo. Corretíssima a decisão do Senado. É necessário esclarecer que são 2 instâncias diferentes, 2 esferas que não se confundem. Né? A esfera política... São 2 poderes, dois né? poderes, 2 poderes que são autônomos, independentes entre si, entendeu? E é necessário que haja manutenção desse equilíbrio do respeito recíproco, institucional. Né? Não é possível Se a pessoa, se o Senado disser, não, olha, hoje afasta aí o ministro tal. Exatamente. Do Supremo. Imaginemos, né, que a situação fosse inversa, né? Então, assim, é inconcebível isso. É inconcebível. Alguns atropelos têm ocorrido, né? Infelizmente, para nós que somos operadores de direito, está cada vez mais frequente essa questão da interferência do Poder Judiciário em outras instâncias, em outras esferas de poder, né? Desse atropelo, muitas vezes por força de uma pressão midiática. Né? Nós temos denúncias, na verdade, que ministros do Supremo Tribunal Federal estariam mais preocupados em realizar cursos de media training do que estudar processos. Tem até ministro, né, que cuida da imagem. Né? Da própria imagem, né? Uma vez que os julgamentos do plenário Supremo são transmitidos ao vivo pela TV Justiça. Né? Então estariam mais preocupados em dar uma resposta midiática, né, para aqueles com a censura eventual. Do que uma resposta legal. Do que uma resposta legal. E isso nos preocupa muito. Claro, isso preocupa muito. Até porque o judiciário não foi para isso, né? Aliás, o judiciário não era nem para ficar frequentando página de jornal, né? Não. O papel do juiz, o papel do ministro, não é só isso. É de sobriedade, é de tranquilidade, é de harmonia, de parcimônia. É um papel não midiático. Né? É um papel da pessoa que é avessa à exposição midiática. O papel dele não é político, ele não é candidato a nada. E enquanto funcionou assim, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Quando nós invertemos essa lógica e aí surgiram as estrelas do judiciário, né, aqueles que estavam frequentemente nas capas de revista, de jornais, de televisões, dando entrevistas, né, como se fossem atores da Globo, aquelas coisas. Hoje, todo mundo sabe o nome de todos os ministros, né, do Supremo. Exatamente. Quer dizer, você não sabe a escalação do seu time. Não. Os 11 completos não. Mas sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Isso é fruto da mídia. Isso é um sintoma, né? Isso é um sintoma. Isso aí é bem sintomático. Né? Isso aí demonstra bem esse momento que nós estamos vivendo, né, de mediatização, de espetacularização do judiciário. Porque, veja só, se ainda fosse uma mídia que se limitasse a informar, mas o pior é que a mídia também tem interesse, ou alguém desconhece aqui que a Globo quer derrubar o Temer. Não, isso ficou claro na votação da Câmara. Que até hoje, né, a todo momento faz, né... Eles se esforçaram. Uma campanha sistemática. Sistemática, né? Para derrubar o presidente da República. Isso ficou claro com a transmissão ao vivo, né, da votação. E a questão é a forma como a notícia é colocada. A notícia ela não é mais imparcial, ela não é mais neutra, não é mais isenta. Existe um claro direcionamento na forma como o conteúdo é passado. É isso que nos preocupa. E a Rede Globo, a gente sabe do poder que ela tem, do alcance que ela tem. É porque ela entra na cara de todo mundo, né? Sim. Sem pedir licença. Sem pedir licença. Aliás, devia pedir, né? Porque entra com tanta besteira, né? Sim. É tanta falsa verdade que é veiculada, entendeu? Então, houve na votação da rejeição da denúncia do presidente da República, né, um claro direcionamento. Primeiro, é bom que se fale do histórico. Né, do histórico tendencioso, pernicioso da Rede Globo. Eles já tinham tentado derrubar o presidente da República,
né? Com aquela Primeiro gravação. criando aquele suspense, porque o presidente autorizou não sei quem a comprar o silêncio de não sei quem. Exatamente. Aquela baboseira toda, paralisou o país por 25 horas, depois se viu que não era nada daquilo. A conversa não era aquela. Mas aí já vazou outras, né? Outras conversas. Nossa Senhora. E assim a Globo vai, né? Eles tentaram mais uma vez com aquela cobertura que foi, pararam a programação, fizeram uma cobertura exclusiva da votação, uma pressão sobre todos, e a pressão continua. Hoje eles colocaram, tá no portal de notícias, né, deles, veja como votou cada um dos parlamentares, né? Como se eles tivessem, na verdade, de alguma forma, traído o seu eleitorado. Quando for o contrário, o que a população quer? A população quer sossego, quer um governo que trabalhe. E não essa besteirada toda, entendeu? Eu ouvi na votação lá, né, que eu não acompanhei pela Globo, que eu não dou audiência, eu acompanhei pelo outro canal, né? Eu ouvi deputados dizendo assim, porque eu estou votando não por causa do fora Temer. Peraí, então você não sabe o que você está votando. Você estava votando um relatório. Exatamente. Né? É bom que você esclareça que isso aí não é uma carta branca, carta de impunidade do presidente da República. Não. Que a denúncia, na verdade, ela fica sobrestada. E na hora que terminar o mandato, o processo transcorre normalmente. Então não teve, né? Ninguém absolveu. Transcorrer no Supremo, né? Porque aí ele já não vai ter mais prerrogativa de função. Exatamente. Vai para as instâncias originárias. Então, assim, não houve, na verdade, absolvição, inocência, ninguém passou a mão na cabeça dele e vai responder do mesmo jeito, gente. Os deputados somente agiram segundo a sua livre consciência e não de acordo com o que determinou a Rede Globo. Mas tem um capítulo aí interessante também, Guilherme, que é o seguinte, realmente a denúncia, eu fiz questão de ler as duas, né? Porque a gente tem essa obrigação, né? Sim. E, olha, se ao invés do título viesse lá a denúncia, se tivesse escrito lá que era um discurso para um político, pegava melhor. Porque, peça ruim, eu já estou desconfiado como é que o Janot entrou no Ministério Público, porque a prova devia ser uma prova mais exigente. Rapaz, acaba ruim. Isso acaba, na verdade, né, fragilizando. Vulgarizou, né? Foi vulgarizado, né? E assim, quando você vê esse representante do Ministério Público, o procurador-geral. Maior representante. Representante maior, né? Está lá no ápice, na cabeça do Ministério Público, é o chamado 01. Quando você vê o representante máximo dessa instituição importantíssima que é o Ministério Público, com esse assodamento, né, com essa precipitação e com essa fragilidade, né, com a banalização da denúncia. Só discurso na denúncia? Só discurso político, né? Um discurso vazio, né? Um discurso vazio que não que não traz em si, não traz consigo, né? Uma petição que não é instruída com provas concretas, reais, né, inequívocas, que se exige, uma concretude que se exige no âmbito do direito penal. Não, cometeu até um erro, foi se reportar fatos passados antes do mandato do presidente, quer dizer, quando é notório que, olha... Esse mesmo indivíduo foi aquele que foi surpreendido aqui em Brasília. Devia ser feito um curso de reciclagem, viu? Eu acho importante isso. Né? Mas esse mesmo indivíduo foi aquele que foi surpreendido aqui num boteco aqui de Brasília, né? No fundo de boteco de Brasília, tentando se disfarçar com óculos escuro. Parecia agente secreto de crachá. Agente secreto de crachá. Que coisa. Com óculos escuros, conversando com o advogado dos irmãos Batista, né? Advogado que ele tinha acabado de pedir a prisão. Acabado de pedir prisão. Né? Então você investiga, você denuncia, você pede a prisão dele... E comemora no boteco. Comemora no boteco. Então, assim, você fica sem entender, mas qual é o papel dele? De que lado ele está? Você está investigando, você está denunciando, você está pedindo a prisão, ou você está aliado junto com... Por que você está, né, nesse encontro informal, não institucional, no interior, escondido no fundo de um boteco, entendeu? Disfarçado com óculos escuros, conversando com o advogado. E claramente tentando se esconder. E se esconder claramente. Porque se era algo público, aberto, que você não tinha nada disso, por que você proceder dessa forma? Né? Esse aí é só um exemplo, né? Estou pincelando um exemplo das muitas condutas por ele praticadas que são totalmente temerárias. Mas olha, Guilherme, eu acho que o país vai sair maior do que entrou nessa crise. Fortalecido, né, institucionalmente. Vai sair fortalecido, tem que ser repensado sim todos os órgãos, tem que se lembrar sempre que o Brasil só tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, Ministério Público e imprensa são instituições, entendeu? Num patamar inferior,
Entendeu? Isso tudo tem que ficar muito claro. Apesar do Ministério Público Tentar se colocar como quarto poder. E não é. Até porque a sociedade não lhe deu esse poder, né? E não está sendo consultada, e se for consultada parece que não quer dar esse poder. Bem, mas de qualquer maneira nós vamos sair maiores, entendeu? Do que entramos. Então eu quero agradecer muito a você, entendeu? A oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Que nos dá para o nosso telespectador estar aqui com o Guilherme Pontes, jornalista, professor e advogado. É sempre bom. Muito obrigado. E o Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje o time está completo, né? Temos aqui o Lucas, né? Meu amigo Alan está aí firme e forte. O Everson, que voltou de umas longas férias, né? Você estava por onde? Pela Austrália? Mas, na capital mesmo, rapaz, resolvendo aqueles afazeres. Quer dizer, faltou mesmo, né? Não, de forma nenhuma. As faltas ausência justificada. Faltou, não esteve aqui, faltou. Faltou, né? Bem, vamos começar logo pelo tema ruim, né? Essa semana deu zebra no Maracanã, o Flamengo ganhou do Fluminense de 1-0, nada que signifique nada. Isso não significa absolutamente nada, porque quarta-feira que vem o Fluminense reveste tudo isso, né? Tá aberto, né? Eu sinceramente eu não sei se reveste não. Porque... Claro que não, você é flamenguista, você é suspeito. Não, mas eu vou falar imparcial. Eu vou falar com parcialidade, de verdade. No primeiro tempo o Flamengo até acho que foi ligeiramente melhor, mas o segundo tempo foi completamente do Fluminense. Mas agora provou que o Flamengo realmente precisava de um goleiro que pegasse ritmo de jogo, e o Diego Alves mostrou para que veio pro Flamengo. Bom goleiro, é verdade. Mostrou para que veio e tá fazendo jus a contratação dele, né? Então, porque o Flamengo, não desmerecendo os outros, mas o Flamengo ele realmente estava com deficiência nessa posição do gol. Então o Diego Alves ele mostrou para que veio, e eu acho que vai ser uma grande referência do Flamengo. Mas você acha que tá sacramentado? O Flamengo está classificado? Não, mas era um placar muito magro, né? Eu acho que o Fluminense pode chegar e realmente reverter. Apesar de, como flamenguista, não querer, né, que isso aconteça, mas eu acho que realmente o Fluminense pode chegar. O Fluminense tem uma equipe muito boa. Eu não sei porque o Fluminense veio jogando com o Flamengo. Tá bom, já falou há bastante tempo. Lucas, o que você acha? 7 jogos, né, que o Fluminense não vence o Flamengo. Mas eu acho que o Abel Braga conseguiu decifrar um pouco no jogo, né, da última quarta-feira, um pouco do que é o Flamengo, né, qual é a perspectiva de jogo do treinador Rueda. O Fluminense jogou muito bem no segundo tempo, desenvolveu muito bem o futebol no segundo tempo. Tirou lá aquele Orejo... Exatamente, eu acho que o jogo está aberto ainda. O Fluminense pode levar a decisão para os pênaltis, né? Igual jogou contra a LDU na última fase. Pode dar 2-1. Também, pode ser. E você, Everson? Vaga indefinida, completamente aberta. Tá falando isso para me agradar? Não, né? Pelo que eu vi dos lances, de uma equipe ter dominado no primeiro tempo e a outra ter tido a chance de empatar no segundo, o jogo de novo no Maracanã, tá aberto. Não é possível que o Abel Braga não vai conseguir fazer o Fluminense vencer o Flamengo pelo menos uma vez no ano e conseguir, de repente, a classificação. Lembrando que quem passar desse duelo de quartas de final deve enfrentar na semifinal o vencedor de Sport Júnior Barranquilla, né? Então a gente vai ter mais um confronto brasileiro na semifinal, provavelmente que o Sport deve passar, e as coisas caminham para a gente ter de fato um brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Flamengo e Fluminense têm a grande chance de definir quem dos dois, né, vai ser esse representante do Brasil nessa final. Vamos subir mais um patamar então, né? E o Grêmio está classificado? Classificou. Não tem mais condições. 3-0 lá. E eu falei alguns programas atrás aqui que o Grêmio iria passar pelo Barcelona, e eu acho que foi o Everson até que falou que o Barcelona vinha com uma equipe muito bem montada. Eu não lembro o que foi falado. A equipe é bem montada mesmo, mas né? o Grêmio soube jogar. Aquele gol logo no início, né? Com certeza. Desarticulou o time. O Barcelona de Guayaquil entrou com 3 desfalques, né? Sim, seu principal artilheiro, o Jonathan Alves, e outros jogadores, né, que estavam suspensos e contundidos. O Grêmio conseguiu fazer aquela atuação mágica, né? Foi. De ter tido poucas oportunidades, foram 4 finalizações do gol. Tudo. Então você concorda comigo então que o Barcelona não é uma equipe muito bem formada, ele é um time dentro de campo, e se perder 1 ou 2 peças ele já não tem mais aquela qualidade toda. Verdade. E outro detalhe que tem que ser lembrado ao imaginar que o Grêmio já está com o pé na final, está muito encaminhada a classificação, só que as melhores partidas que o Barcelona de Guayaquil fez na Libertadores foi no jogo de volta na casa do adversário, contra o Santos, né? Contra o Santos, contra o Palmeiras. E tem aliás, ele sempre buscou a classificação fora de casa. Inclusive era o que eu ia falar, né? O
o próprio Barcelona de Guayaquil é um time que joga muito melhor na Libertadores fora de casa. Uma qualidade muito boa. Construir um placar de 3-0 não vai ser fácil, né? Mas eu creio que a arena do Grêmio lotada, o Barcelona não vai conseguir. É só não deixar ter jogo, né? Como dizia o Gerson, fura a bola. O carro... Fura todas as bolas e acabou, é verdade. Mas não consegue reverter, não. Na minha opinião, eu acho que o Grêmio já está na final. Eu também acho que o Grêmio já está na final. Mas tem que respeitar. E outro, o Grêmio tem 2 jogadores que cresceram muito nessa reta final. O Luan, que está voltando, né? Inclusive fez 2 gols na última quarta-feira. E o Marcelo Groi também, que aliás, o Luan vem provando que ele é jogador de decisão, né? Exatamente. Em decisões, o Luan ele sempre joga aquilo que ele sabe jogar, o que o levou à seleção brasileira. Nos jogos mais, vamos dizer, mais comuns, ele é apenas mais um ali no Grêmio, claro que tem a sua função tática muito importante, mas a qualidade técnica dele aparece nos jogos decisivos. E os corintianos achando que estava tudo resolvido. Podem puxar na fita. Olha o Palmeiras chegando. Podem buscar nos programas anteriores. Quem estava cantando o Corinthians como campeão brasileiro de 2017 foram vocês. Eu, em momento nenhum, disse que o campeonato estava ganho. A única coisa que você eu não falou. Emerson, você não falou no ar. Não falei bastidor. Nem bastidor. O que eu sempre ressaltei foi aquilo que o Carille disse antes do final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Que o campeonato vai se definir nas últimas 8 rodadas e aí o que caminha para isso. As últimas 8 rodadas é que vai definir o campeão brasileiro. Será que é brasileiro. por isso que o Lucas veio de verde? É possível. Deve Assim, acreditar. Tá tendo cheiro lá pelo Parque Antártico? Tá, tem um cheirinho lá. Detalhe que daqui a 2 rodadas, Corinthians e Palmeiras. Pois E olha que eu acho que nessa daqui 2 rodadas vai estar 3 pontos de diferença, viu? Então, Esse final de semana agora acho que vai ter uma reviravolta. Corinthians pega quem? Ponte Preta. Em Campinas. O Corinthians não ganha da Ponte Preta em Campinas, hein? E o Palmeiras enfrenta Isso é o Avaí. histórico. Isso é histórico. E o Palmeiras pega quem? Muito Avaí. raro. No Campeonato Paulista Avaí. foi 3-0. Só do né? Paulista. Lá? Não, na verdade, o Grêmio enfrenta o Avaí e o Palmeiras enfrenta O Palmeiras Cruzeiro. é o Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro, o Curitiba baixou a bola do Cruzeiro. Baixou a bola O Cruzeiro dele. tava bem, né? Pum! Mas Para a próxima rodada, fora essa do final de semana agora, nós vamos ter 3 pontos de diferença e nós vamos ver quem é quem no confronto direto. Eu acho que essa diferença vai ser de 4 pontos. Agora, vamos falar a verdade. Tava acontecendo uma normalidade, né? Porque não era normal, pô, botar 10 pontos de diferença. Não, e com o elenco que o Corinthians tem. O Corinthians não tem um elenco para estar com aquela diferença toda. Não tem. E jogou com muita intensidade o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto as outras equipes estavam se dedicando a outras competições, conseguiu estabelecer a vantagem no final do primeiro turno de 8 pontos para o Grêmio, mas aí caiu muito de rendimento no. Vieram as contusões, né? Os cartões. E o Carille não conseguiu arrumar uma proposta de jogo que fizesse os adversários terem medo do Corinthians igual tiveram no primeiro turno. Então os adversários reconheceram o futebol do Corinthians e conseguiram aí anular as principais armas, né? Exatamente. Realmente, então o Campeonato Brasileiro indefinido. Lá no Z4, a Ponte Preta tem um grande problema, né? Porque a Ponte Preta tá no meio do bolo lá do Z4. Você colocou a Ponte Preta como um dos Eu times coloquei que cai, a Ponte Preta como um dos que cai, né? Eu coloquei a Ponte Preta, Avaí, Atlético Goianiense e Curitiba. Eu acho que eu vou rasgar minha boca no arame, viu? Porque eu coloquei o São Paulo e o São Paulo tá... Mas também ainda não está realmente com a situação completamente definida, não, né? Tem uma sequência de jogos complicada. Nesse final de semana já tem um duelo contra o Santos, um adversário difícil. Se tá brigando pelo título. É hoje o jogo, né? Exatamente. O jogo é hoje. E se perde, o que acontece? Os adversários ganhando, traz ele de novo próximo da zona do rebaixamento, então a situação do São Paulo quanto a evitar o rebaixamento ainda não está completamente definida, não. Até porque o Brasileirão está muito nivelado ainda, né? Do meio para baixo. As equipes que estão lutando pela Libertadores estão a 6 pontos do... O Vitória da Bahia foi lá no campo do Corinthians e ganhou do Corinthians. Ganhou. Quem mais ganhou do Corinthians? Atlético Goianiense. Ganhou do Corinthians também, quer dizer, o Lanterna ganhou do líder. O campeonato é muito nivelado. Eu acho que onde que tá a disparidade que tem aí hoje, na verdade mesmo, é o Vasco, né? Que tá um pouco mais acima, mas não é lugar dele. Porque tava muita gente prevendo que o Vasco ia lutar pra não cair, né? Mas o time do Vasco vai comprovar que o Vasco não cai. Mãos Zé Ricardo, né? Mãos Zé Ricardo. 3 vitórias seguidas já mudou todo o panorama. Que foi o que aconteceu com o Fluminense. Quando o Fluminense estava muito próximo do Z4, né? De repente 2 vitórias botou o Fluminense mais. Exatamente. Né? Porque tá todo mundo muito próximo. Agora, em termos de tabela, a tabela que mais favorece é o Fluminense, né? Porque o Fluminense pega o Bahia em casa, o Curitiba em casa, a Ponte Preta em casa e o Sport Recife. Não opino. Então a sequência é muito boa para poder, quem sabe até buscar uma vaga na Copa Sul-Americana ainda. Porque 3 vitórias em 4 jogos, e vitórias perfeitamente normais contra times médios, né? Já livra o Fluminense, né? Mas essa questão de time médio eu não sei não, viu? Tá um equilíbrio, a gente né? falou agora há pouco, né? O Curitiba chegou e quietou o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vem numa ascensão muito grande. O Vitória foi lá no... Como
como é que é o nome do estádio do Flamengo lá? O Luso Brasileiro. Luso Brasileiro ganhou do Flamengo, não foi o Vitória? Também. Né? Então, quer dizer, realmente... A Ponte Preta, por exemplo, perde para todo mundo, enfrentou o Flamengo e venceu o Flamengo. Ganhou do Flamengo também. Aliás, você já notou como o Flamengo perde ponto pro time que tá lá embaixo? É porque eu acho que entra achando que vai ser fácil vencer, e não é assim. E não tem Futebol nenhuma razão não tem pra achar isso, nada. né? Teria se estivesse jogando, fazendo jus ao time do papel, mas não está fazendo jus por isso, né? E hoje o futebol é muito disputado, ele é muito igual. Então E a maioria dos clubes no Brasileirão estão perdendo pontos fáceis. O Vasco, por exemplo, perdeu 6 pontos em 3 jogos. Empatou com a Chapecoense, com o Sport e com o Coritiba. 3 jogos teoricamente fáceis, né? São 6 pontos que podem fazer falta. Aliás, a campanha do Corinthians Corinthians no segundo turno é pior do que a do Fluminense. 36% de aproveitamento, né? 36% é zona de rebaixamento. Isso, é campanha de time que está brigando contra o rebaixamento. Daí a necessidade, nesses próximos 8 jogos, de aproveitar muito bem as 4 partidas que vai fazer em casa para tentar manter essa vantagem mas uma delas é contra o Palmeiras, né? Exatamente, no dia 5 de novembro, vai jogando em casa, mas um jogo que pode decidir completamente a questão do título. Exatamente. Inclusive porque se deixar o Palmeiras chegar, o Corinthians não ganha. Não, e eu digo a vocês, o Palmeiras vai ser difícil perder nessa reta final, viu? Mas vai muito tropeçar, difícil vai tropeçar. Muito improvável, muito difícil que consiga fazer uma sequência de, 7 vitórias em 8 jogos nessa sequência de campeonato, né? Mas a gente já viu várias vezes isso acontecer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo em 2009 foi assim. 2008. O Fluminense. O Fluminense também O Fluminense estava caído, né? a torcida já não Tava na aguentava mais. segunda divisão, né? Para quem tem memória não tão boa, em 2008 o Grêmio tinha 10 pontos de vantagem sobre o São Paulo na reta final do campeonato. O São Paulo tirou a vantagem e foi tricampeão brasileiro. E aconteceu depois de 2009. Exatamente. Analisando a tabela nos bastidores, a tabela está mais favorável para o Palmeiras do que para o Corinthians nessa reta final. O Corinthians tem muito mais jogos difíceis do que o próprio Palmeiras. É porque vão se cruzar, na verdade, né? E o Palmeiras, na verdade, leva vantagem, porque joga em casa. Por exemplo, vamos supor, o Flamengo é um adversário a ser vencido. O Corinthians pega o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras pega o Flamengo lá na Arena Allianz Parque. Entendeu? Quer dizer, com o Grêmio, a mesma coisa. Então... se eu não me engano, faltam 7 rodadas, né? Com a de hoje, iniciando hoje, o Palmeiras, das 7 rodadas, tem 4 em casa. 4 jogos em casa. Então, o Corinthians também, né? E tem esses 4 jogos em casa contra adversários possíveis de serem vencidos. Mas o Palmeiras tem feito o seu prevalecer ou jogar em casa. O Corinthians não, né? Eu acho que o ponto crucial para o Palmeiras foi aproveitar o Grêmio jogando com o time reserva na penúltima rodada. Foi lá dentro da arena do Grêmio e venceu. Acho que ali foi a guinada do Palmeiras. Grande, né? Exatamente. Verdade. E a seleção, hein? O Sub-17? Os meninos de 17. Pra eles, eu bato palmas. Uma seleção muito bem montada, essa molecada vai dar o que falar. Muito bem montado de pé. Não, mas a Inglaterra também tem uma seleção muito boa. A Inglaterra tem uma seleção muito... Nós tiramos a Alemanha, que também faz um trabalho de base excelente. Aí achamos que tinha ganho o campeonato. Não, mas é porque a Inglaterra realmente... Ela tem o trauma dos 7-1. O que a gente dizia da eficiência que o Grêmio teve na vitória contra o Barcelona de Guayaquil, a Inglaterra teve contra o Brasil. As principais chances de gol, conseguiu fazer os gols. O Brasil criou várias oportunidades, mas acabou não conseguindo vencer. E detalhe que o atacante da Inglaterra fez 6 gols em 2 jogos. Eliminou os Estados Unidos fazendo 3 gols. Ele destruiu o jogo contra o Brasil, ele destruiu, acabou com o jogo. E assim, nós temos, você pode ver que do goleiro ao atacante nós temos jogadores... Então isso desmente o que o Parreira dizia. O Parreira dizia que o gol é só um detalhe, né? Não é detalhe, né? Mas é um detalhe muito importante. Para completar, essa seleção sub-17 fez revelar um jogador daqui da capital, o Everson. O Everson, lateral esquerdo. lá da Samambaia, na verdade. Um abraço aí pessoal de Samambaia. O Everson, em breve, nós devemos fazer entrevista com ele aí. Vamos tentar trazer ele aqui ao programa. Jogador da base do São Paulo. Exatamente. Do São Paulo, né? Quem sabe, porque a vida é um crescente, né? Exato. Quer dizer, ele surgiu, tá lá no São Paulo, aí vai atingir o apogeu quando for pro Fluminense. De um tricolor para outro tricolor. E eu tenho um pessoal lá atrás da câmera dizendo: e antes de encerrar, a gente podia fazer uma propaganda aqui, né? Do novo site de notícias esportivas do Distrito Federal. Palavra sua. www.dfsports, esportes americanizado, sports.com.br. www.dfsports.com.br. Lá o esporte vai até você. Exatamente. E você pode acessar, porque a foto do Alan não aparece. Então você não vai se assustar.
Bem, quero agradecer a vocês, entendeu? Quero agradecer ao nosso telespectador. Pedir que você continue contribuindo, né, com a nossa pauta. Se quiser dar alguma sugestão, entendeu? Passa o e-mail aí pra gente, esse e-mail que está passando aí embaixo da tela, né? E se Deus quiser, sábado que vem estaremos aqui novamente para poder comemorar, né, essa coisa do Fluminense, entendeu? Ressurgir das cinzas igual uma fênix até sábado, se Deus quiser.